Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Nilton Cunheiro, este é o nosso canal. Quero agradecer a Deus a todos os nossos inscritos e dizer que se você ainda não é inscrito desse canal, que você possa se inscrever e assinar e apertar também esse sininho, para que você possa receber as nossas notificações. Nós estaremos meditando no capítulo 16, especialmente no versículo 25 e 26 de Atos dos Apóstolos. Querido Deus, querido Pai, abençoa a todos os nossos inscritos, a todos aqueles que nos assistem nesse momento. Queremos pedir também a Tua bênção, que o Teu Espírito Santo possa abrir os olhos do nosso entendimento para que possamos compreender a Tua palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Versículo 25 e 26 de Atos 16. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Nós vemos muita gente, muitos pregadores batendo em um assunto. Perto da meia-noite, um terremoto vai chegar. Nós temos que entender que o capítulo 16 de Atos, a ênfase maior não está no terremoto e nem perto da meia-noite. Nós temos que entender a palavra de Deus num conjunto de um segmento de uma operação maravilhosa e extraordinária de Deus. E logo no capítulo 16, nós já vemos a atuação do Espírito Santo conduzindo os missionários até a Macedônia, até aquela colônia romana por nome de Filipos. Nós temos um vídeo em cima aí falando sobre o período histórico daquele momento, né? E você pode acessar e depois você vai assistir com calma. E nós queremos se deter exatamente sobre esse versículo 26, 25 e 26. Eles chegam ali naquela cidade de Filipos. Paulo, na beira daquele rio, prega a Lídia, vendedora de púrpura. Deus abriu o coração de Lídia para que ouvisse e entendesse o que Paulo estava pregando. Ela e toda a sua casa são batizados para a glória de Deus. Nesse trabalho de evangelização, uma jovem com um espírito de adivinhação, um demônio que estava naquela jovem, porque somente a Deus pertence o futuro, irrita Paulo de tal maneira que Paulo repreende aquele demônio. Quando Paulo repreende, expulsa aquele demônio de adivinhação daquela jovem, os donos daquela jovem, os seus senhores, ficaram extremamente irritados porque através daquela possessão maligna, eles tiravam lucro em cima daquela jovem. Então agora ela já não ia mais adivinhar o futuro de ninguém. E ela estava seguindo Paulo e Silas, esse é o pivô de toda aquela prisão que nós estaremos falando, dizendo que esses jovens, aliás, esses homens que vos anunciam a palavra da salvação, né, são servos do Deus Altíssimo. E ela fez isso por muitos dias, está aqui no versículo 18. Mas Paulo, perturbando-se, voltou e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela, e na mesma hora saiu. O 19 diz que os seus senhores, os seus donos, né, que viu que a esperança do seu lucro já estava perdido, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, na presença dos magistrados, e apresentaram ali aos magistrados, dizendo que eles, sendo judeus, estavam perturbando aquela colônia romana, porque eles não podiam ali, né, estar influenciando aquela população romana que estava ali. Quer dizer, não contaram a verdade também. A questão é que aquela jovem estava liberta daquele espírito maligno, dizendo que eles estavam colocando costumes que não era lícito praticar, visto que eles eram romanos. Segunda coisa ali, eles levaram uma surra em praça pública ali, de varas, sem nenhum controle, sem nenhum julgamento, né, correto, de acordo com a lei romana, e eles apanharam muito ali de vara, muito, e foram colocados no cárcere interior. Fosse o cárcere exterior, era um pouquinho mais suave, né, um pouquinho mais tranquilo, mas o interior era onde ficavam os presos ali de alta periculosidade, vamos dizer assim,
e amarraram os seus pés, prenderam os seus pés ainda no tronco. Então ali era um lugar úmido, frio, terrivelmente insalubre. Então nós vamos entender que perto da meia-noite, aí começa onde muitos sensacionalistas se detêm, só perto da meia-noite houve um terremoto. Nós temos que entender que a vigília dos romanos era dividida em 4 partes, das 6 em 3 horas, né? Vamos juntos aqui. 6, 7, 8, 9 da noite, 21 horas. 9, 10, 11, meia-noite, segunda vigília. 1, 2, 3, terceira vigília. 4, 5, 6, a quarta vigília. Então, perto da meia-noite, não é em nosso relógio tipo, deve ser 5 para meia-noite, né? Ou 2 minutos para meia-noite. Nós não podemos entender as Escrituras dessa maneira, porque perto da meia-noite poderia ser já o início da segunda vigília, 9 ou 21h30, 22 horas, 22h30 minutos, né? 23 horas e assim por diante. Algumas traduções bíblicas diz que meia-noite alguma coisa, meia-noite. Mas o que importa para nós, com tanta maravilha, com tanta bênção, agir de Deus que tem nesse capítulo 16, é ficar encalhado nesse negócio de perto da meia-noite. O texto segue. Deus está agindo de uma forma sobrenatural e maravilhosa e extraordinária. Houve um terremoto. Quando nós vamos pesquisar um pouquinho, nós vamos ver que aquela região da Macedônia, os terremotos são constantes, são frequentes. Deus preparou ali, exatamente, Deus usou a manifestação da natureza, a expressão da natureza, justamente para cumprir os seus desígnios, os seus propósitos. Claro que aquilo ali foi algo com permissão de Deus, foi maravilhoso, porque serviu para abrir as cadeias daqueles presos que estavam ali. Aqueles presos ficaram todos soltos, né? Tanto é que o carcereiro, quando vê que eles estão soltos ali, e houve aquele estrondo dentro daquela prisão, ele tentou pegar ali uma espada e tentou tirar a sua própria vida, porque se um preso escapasse dali, ele já era um homem morto. Imagine todos os presos escapando ao mesmo tempo, mas eles estavam ali soltos das suas cadeias, mas estavam presos pela graça e o poder de Deus na vida de cada um deles. Ouvindo ali quando Paulo e Silas louvavam e adoravam a Deus e oravam ao mesmo tempo. Outra coisa, ninguém fica jogando ali o culpado daquela situação. Silas, foi você o culpado de nós estarmos aqui neste cárcere. Não, Paulo. O culpado foi você que repreendeu o demônio daquela jovem ali, e os seus senhores nos entregaram a levar aquela baita daquela surra de vara em plena praça pública e nós estamos aqui. Não. Quando nós estamos fazendo a obra de Deus, nós temos que entender que tudo está no controle de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Então Paulo e Silas sabiam muito bem que eles estavam ali por causa de um propósito extraordinário e maravilhoso, tá? Terremoto, para eles ali foi algo extraordinário, porque abriu as cadeias, mas um terremoto na minha vida e na tua vida não é uma coisa muito interessante, não, porque geralmente onde há terremotos há vítimas, há mortes, né? Há catástrofes terríveis, né? Mas Deus tem os seus propósitos no momento certo. Exemplo, não houve nenhum tipo de terremoto, e nem a Bíblia diz a questão da hora, quando Daniel foi jogado na cova dos leões. Deus providenciou ali o anjo dele e fechou ali a boca daqueles leões para que não devorassem Daniel. Não houve um terremoto, e nem sabemos a hora, em que aqueles homens foram jogados ali na fornalha de fogo ardente, mas Deus ali, no quarto homem, foi ali e apagou a força do fogo. Meus queridos, não importa de que forma que Deus entra com providência, o que importa é que Deus está agindo na vida de um cristão, não é? Muita gente, ou melhor, os sensacionalistas, dizem o seguinte: Deus vai mandar um terremoto perto da meia-noite para resolver o teu casamento. Talvez o teu casamento não precise jamais de um terremoto.
Talvez o que o teu casamento precise é de uma boa conversa, de um aconselhamento pastoral, para que vocês possam, melhor dizendo, se entenderem em seu casamento. Deus vai mandar um terremoto na sua empresa, perto da meia-noite, o terremoto de Deus vai chegar na tua empresa. A coisa já está ruim desse jeito. E se de repente aparecer um terremoto na tua empresa, não vai sobrar absolutamente nada. Talvez o que a tua empresa precise é realmente, claro, da bênção de Deus derramada sobre as nossas vidas, não é sobre matéria, mas é sobre a nossa vida, de um ajuste de contas, né? Rever algumas coisas, cortar alguns gastos e assim por diante. Então, o que aconteceu aqui foi um agir de Deus que não aconteceu em outras partes. Por exemplo, novamente, quando Paulo estava preso em Roma, já na sua segunda prisão, quando ele escreve a segunda carta de Timóteo, Deus não mandou um terremoto ali para evitar que Paulo fosse decapitado. Paulo foi martirizado ali na sua segunda prisão em Roma e não houve terremoto nenhum. Então nós não podemos isolar todo o texto aqui do capítulo 16 e ficar encalhado perto da meia-noite na vida do teu marido, na vida da tua mulher, perto da meia-noite no terremoto, o terremoto perto da meia-noite. Não, é algo muito pobre, perto de tantas grandezas que Deus tem colocado aqui no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Foi um agir de Deus? Foi, claro, ninguém está dizendo aqui que não foi um agir de Deus, de forma nenhuma. Foi um agir de Deus abrir aquele mar vermelho para o povo de Israel passar. Mas o que importa em tudo isso é que o povo de Israel passou. Então, o que importa aqui para nós, dentro deste capítulo 16, é todo o capítulo, é todo o agir de Deus. Especialmente porque Deus não está preocupado simplesmente em ser glorificado em um terremoto, tá? Deus está sendo glorificado em transformações de vidas e uma implantação de uma igreja, a primeira igreja implantada na Europa. Isso que é o ponto-chave do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Aí o que é que nós vamos entender? Que eles são presos ali, Deus faz aquele agir extraordinário, mas por quê? Porque Deus tinha uma obra, esta é a parte importante desta prisão de Paulo e Silas. Deus tinha uma obra na vida do carcereiro e na vida de toda a sua família. Olha o que o versículo de número 30 vai dizer aqui. Tirando-os para fora, disse: senhores, o carcereiro perguntando para eles, que é necessário que eu faça para me salvar? Ele estava perguntando, 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Olha, querido, não é muito mais importante do que um terremoto ou perto da meia-noite, sei lá que hora que era isso, tá? Muito mais importante, crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, com terremoto, sem terremoto, com horário, sem horário. Deus não é limitado ao nosso tempo, ao nosso horário. O horário de Brasília, perto da meia-noite, pode ser 15 para meia-noite, 5 para meia-noite, 2 para meia-noite, mas Deus não é limitado ao horário de Brasília. Deus age no momento que Ele quer, na hora que Ele quer, e o seu nome deve ser glorificado por tudo isso. Então, o agir de Deus, por causa daquele terremoto, daqueles presos que estavam ali e daquele carcereiro, foi alcançar a família e o carcereiro na sua graça salvadora e maravilhosa. Depois de tudo isso, nós vamos entender que, versículo de número 38 já, vai dizer que os soldados foram de manhã cedo, soltar Paulo e Silas. Aí foi que eles disseram assim: não, vocês nos espancaram em praça pública, sem um devido julgamento, sabendo que nós somos cidadãos romanos. Paulo tinha dupla cidadania. Por que só agora eles se manifestaram dizendo que eles eram cidadãos romanos? E não antes daquelas varadas, antes de levar a surra? Como eu disse, Deus tem os seus caminhos, Deus tem o seu modo de agir. Eles passaram por tudo aquilo porque Deus tinha um trabalhar na vida daquele carcereiro e da sua família. Este é um ponto glorioso e maravilhoso. Sendo assim, os magistrados foram ali pessoalmente,
pedir por favor e se desculpar para que eles saíssem daquela prisão e fossem embora da cidade. Logo depois, no final, no versículo 40, vai dizer que quando eles saíram, eles foram para a casa de Lídia e ali encontraram já um grupo de irmãos reunidos e o nome do Senhor Jesus Cristo foi glorificado. Então, amados, quando nós formos falar deste capítulo 16, não fique encalhado ali perto da meia-noite, não. Pelo amor de Deus, tem coisas gloriosas para ser tratado aqui do que esse negócio perto da meia-noite, um terremoto vai acontecer e um negócio tremendo. Não. Deus, ele age no meio do fogo, Deus, ele apaga a força do fogo, Deus, ele fecha a boca de leões, Deus, ele abre mar, Deus, ele envia terremoto, mas o agir de Deus, ele é uma surpresa na nossa vida. E é por isso que nós glorificamos, o nome do Senhor Jesus Cristo para todos sempre. Espero que esta palavra tenha ajudado você, Deus possa ter esclarecido a tua mente de uma forma maravilhosa, simples palavra, tá? Mas que Deus possa te abençoar a cada dia, o seu ministério, a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Querido Deus, nós queremos te louvar, engrandecer e bendizer o teu santo nome por tudo isso que o Senhor tem nos ensinado. Ó Deus, que nossos olhos possam estar atentos, abertos, ó Pai, ó Deus, a compreender a tua palavra, a entender, Senhor Deus, o teu agir. Pai, te louvamos e te agradecemos por tudo. Abençoa todos esses que nos assistem nesse momento. Abençoa também todos os nossos inscritos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a sua casa, a sua família, e não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar também aquele positivo para que nós juntos possamos levar esta gloriosa palavra de Deus adiante. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.